Sim. Não sei como me pegou desprevenido. Eu acho que a abertura falhou, cara. Vamos tentar de novo? Vamos fingir que nada aconteceu e vamos continuar? Vamos embora. Você que sabe. Quer seguir ou quer fazer de novo a abertura? Bora. Vocês que sabem, vocês que mandam. Eu ia seguir, mas vamos embora. Tá tudo certo. Será que funciona? Vamos tentar abrir esse negócio de novo. Vamos lá. Olá, pessoal, começando mais um M, quinta temporada. Agora rolou a abertura, né? Pô, até quem fez essa nossa direção, vou te falar, viu? Bem-vindo, André Carvalho. Eu tava com saudade de você, meu amigo. Já há um tempo que a gente não se vê aqui pelo M. A gente se fala, mas não. Né? Sua presença ilustre, pô, seja muito bem-vindo. Grande André, tá com saudade de você, cara. Obrigado. Pô, legal. E meu amigo Márcio Escudeiro, você está meio complicadinho com os botões aí da plataforma. Cara, eu apertei um botão, né? Agora, por que o negócio foi e saiu, a gente ainda não sabe. Vamos investigar, vamos chamar a CIA, Serviço Secreto, a gente tem que averiguar o que está acontecendo aqui. Eu acho que ultimamente é bom mesmo, só que a CIA não tá gozando de grande prestígio, segundo os últimos fatos que andaram acontecendo por aí, principalmente nos Estados Unidos. Aquele lugarzinho lá aconteceu as coisas esquisitas. Essa semana que é hype na internet, vai ser um momento da audiência, vai ser falado. Mas, enfim, a gente tem uma convidada hoje, gente, muito legal, muito bacana. E eu queria, não sei agora na ordem, porque o nosso roteiro, o momento joinha, é com ela aqui, né? Ou a gente já vai para o momento, é com ela, né? Então vamos lá. Vamos chamar a terapeuta integrativa, ela estuda psicanálise. Ela tem muita história para contar para a gente. Ela tem um trabalho muito bacana com pacientes oncológicos. Então, vamos trazer aqui a Roberta Carreira. Bora? Tem Vetinha? Bora. Claro que tem Vetinha. Como não tem Vetinha? Será que funciona? Aí, pronto. Bom dia. Bom dia, Roberta. Seja muito bem-vinda ao M. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Pô, seja muito bem-vinda. Deixa eu te fazer agora uma apresentação mais formal, né? Mais bacana de tudo. A Roberta ela é administradora com longa experiência profissional. A partir de uma transição de carreira, ela encontrou um olhar integrativo, sobretudo no trabalho junto a pacientes oncológicos, um propósito de vida. Possuidora de diversas técnicas, aí eu não sei como é que fala, se é PICS ou PICS, né? Práticas Integrativas Complementares em Saúde, objeto de uma política nacional adotada pelo SUS. E ela cursa psicanálise integrativa com linguagem do corpo. Ela reforça a importância de olhar o indivíduo em sua totalidade, levando em consideração sua saúde física, mental, emocional e espiritual. Mais do que uma terapeuta, palavras dela, abre aspas, mais do que uma terapeuta, gosto de me entender como um ativista do bem-estar e do equilíbrio dos pacientes oncológicos, público ao qual comecei a me dedicar a partir do momento em que minha melhor amiga descobriu os tumores dos quais viria a morrer. Entendo as práticas integrativas não como alternativas, mas como complementares, especialmente em momentos em que a alopatia produz efeitos colaterais e as práticas de bem-estar podem atenuar o sofrimento do paciente. Quanto mais equilibrado estiver esse paciente, tão mais eficaz poderá ser a resposta ao tratamento médico. Fecha aspas. Bom, temos assunto, né? O assunto em si é um pouco pesado, né? Porque a gente está falando aqui de terapia com paciente oncológico, mas eu acho legal porque a Roberta tem um olhar, tem um carinho, tem um olhar com relação a essa doença que não é fácil. Eu acho que todos aqui da bancada tivemos experiência com relação a familiares. Eu sei que o André teve recentemente, eu já tive, o Márcio também, a própria Roberta, né? Então a gente tem, entre aspas, aí o famoso lugar de fala, que eu gostei dessa expressão que o André usou aí nos nossos backstage e tal, mas todos aqui temos esse lugar de fala por ter passado por isso e por ser uma doença, talvez a doença que mais mata, né, as pessoas do mundo afora. Eu não sei se eu estou com a informação errada, mas enfim. Vou deixar hoje o momento joinha antes de passar a bola, que eu já ia passar a bola para o André para começar, mas vamos no momento joinha antes de eu passar a bola, Márcio? Momento joinha? Vamos no momento joinha, vamos lá. Momento joinha. Boa.
Então, o momento joinha é aquele momento em que a gente pede o seu joinha, né? Que curta o canal, que siga a gente. Não, Márcio, me ajuda aí. O momento joinha é o momento que a gente pede para seguir, para dar relevância na plataforma, para compartilhar o canal. Estou esquecendo de mais alguma coisa? A gente pede mesmo, na cara dura. Não é. O momento joinha é o momento que você tem que largar a preguiça de lado, né? Apertar um botão. Aí tem gente que tem preguiça até de apertar um botão. Na verdade, cara, tem que apertar 2 botões, né? O joinha, se você achar legal. Se você achar que a gente não está mandando bem, aperta para baixo para a gente saber que o negócio não está bom, senão a gente não melhora. Aí vai ficar fazendo coisa ruim para você o tempo inteiro, olha só que chato. E aí, outra coisa que tem que fazer é apertar lá para se inscrever no canal, porque aí quando a gente trouxer uma convidada maravilhosa como temos hoje, você vai ficar sabendo, você vai ficar por dentro, vai receber notificação. Então é isso, meu amigo, larga da preguiça e dá o joinha aí pra gente. E segue também o sininho, aperta o sininho, 3 botões, aperta o sininho para sempre que a gente colocar um programa novo, você é avisado. Bom, vamos lá, vamos começar o programa hoje, que hoje tem assunto aberto, o assunto é polêmico e tal, temos muita coisa para conversar. Eu vou passar a bola, já que o André está há muito tempo aqui, sem nos... a honra da sua presença. André, a sua presença, eu estou engolindo umas sílabas, né? Acho que eu estou com fome, eu não tomei café direito hoje, não almocei ainda e tudo mais. André, tá contigo, você começa a nossa resenha com a Roberta. Vou tentar não me alongar muito, que é até meio difícil, e até por ser recente. Então, já tem pouco tempo, 2 semanas, eu perdi meu pai por câncer. Né? E há 2 semanas, e ele foi uma luta de uns 3 anos. E, inclusive, assim, o sistema funciona. O OncoRio funciona. O problema é você entrar nele. Meu pai foi atendido pelo OncoRio. Durante esse período, quando a gente conseguiu, até conseguir uma vaga é mais complicado, quando consegue. E teve todo aquele encaminhamento até chegar o paliativo, que foi feito em casa. Uma colocação para a Roberta, e é uma minha visão de forma geral, e nesse momento, quando o paciente é bem mais específico e bem mais especial, todos são especiais, uma coisa que eu tenho notado na medicina, e eu acho até pela sua proposta vem ao encontro disso, dessa situação, é a falta de humanidade dos profissionais de saúde. Que, na minha visão, eles têm, de forma geral, tá? E aí, nesse que é mais especial, você tem que olhar mais humanisticamente a coisa. Quando chega ao final no hospital, obviamente os profissionais têm muito paciente a atender, mas os parentes também estão adoentados com o caso. Como o Sandro falou, que ele e o Márcio também passaram por situações como essa, a gente percebe isso. E uma coisa que eu fiquei feliz, até no próprio OncoRio, e pessoas que têm esse lugar de fala, a socorrista, quando foi levar meu pai para o hospital do SAMU, e para ele finalizar o tempo dele no hospital, ela falou também, meu pai passou por isso. Então, as pessoas que têm este lugar de fala, passam, e é a sua experiência, começam a ter essa visão diferenciada, né? A medicina precisa ter uma velocidade, precisa atender muita gente, você não pode morrer junto com o paciente, mas você pode ter uma sensibilidade. Aí eu faço a pergunta crítica, eu sei que você vai ser completamente diferente em relação a isso, até pela sua proposta, mas você pode dar uma visão acerca dos seus colegas. Por que os profissionais de saúde têm sido tão pouco sensíveis? André, bem nessa lacuna que eu entro com esse trabalho que você encontrou de o profissional da área da saúde, né? A medicina ela foca na doença e não no doente, né? Então, quando a gente fala do integrativo, ali eu sempre me coloco tudo ali até na minha mini bio, né? Tudo psicanálise integrativa, terapeuta integrativa. O profissional integrativo, ele olha o ser humano em todas as suas dimensões, que é o corpo físico, a mente, as emoções, a espiritualidade e o meio social e familiar. E aí, isso sim, entra a humanização.
Então, hoje a gente tem a medicina integrativa. A medicina integrativa, ela se preocupa com isso, né, com todos esses pilares. E é uma proposta nova, e não deveria ser nova. Então, assim, os profissionais... Eu digo que esse trabalho do integrativo começa quando a medicina avançou assim, muito, né? Então, a gente tem muita tecnologia, na oncologia, então, tem várias tecnologias, você tem várias medicações, protocolos, mas chega uma hora que precisa de um algo a mais, que é isso que você falou. Então, nesse algo a mais, que entra esse integrativo. E a gente fala muito de equilíbrio, né? Então, eu entendi que o integrativo é isso. Quando o paciente ele está fazendo um tratamento quimioterápico, ele está até mesmo vai para cuidado paliativo, ele precisa estar bem, algo precisa ser tratado, não só com medicação, né? Então, assim, o integrativo é isso, e aí responde o seu questionamento. A gente coloca o paciente em primeiro lugar, o paciente como protagonista. E o que isso quer dizer? Eu paro de olhar para a doença. Então, o profissional integrativo, ele não foca só na doença, não foca só no médico. Isso é humanização. Então, quando eu coloco o paciente em primeiro lugar, ele como protagonista desse processo, eu consigo ter todos esses atributos que vão fazer o bem-estar dele, entender o que ele precisa, porque nem sempre é só a medicação. E aí a gente fala, a medicação alopática, que é o que cura, né? Que ela leva o paciente ali ao extremo da fragilidade, tanto física, com todos os seus efeitos colaterais, quanto mental, e é uma profundidade, o ser humano é uma extrema vulnerabilidade, que acho que vocês que já tiveram pessoas passando sabem, né? Acho que só quem tem alguém doente consegue entender a profundidade que vai e essa vulnerabilidade que não tem como você ser a mesma pessoa, né, depois de passar por algo assim. Então, Roberta, sem querer te interromper, só para a gente ajudar aí as pessoas a entenderem um pouquinho melhor como é o teu trabalho, como é que funciona esse processo na prática, né? Como é que você mostra para o paciente ou ajuda o paciente nesse sentido? Como é que você dá para ele essa força extra? Porque, de fato, quem tem, a gente sabe, né? Eu não sou médico, mas acompanho médicos e vejo isso sair na imprensa também e outros meios de comunicação, né, nas redes especializadas, né? Que as pessoas que têm assim, uma força interior, uma fé, que elas conseguem até ter uma recuperação melhor ou passar pelo processo de forma mais tranquila, né? Então a gente vê que realmente as coisas que são, não necessariamente a medicina nua e crua, né? Quer dizer, o remédio, o medicamento, não é só isso que impacta no paciente, e isso para mim é uma realidade. Mas eu queria saber exatamente na prática como é que funciona esse teu trabalho. Eu vi isso na prática, Márcio. Eu atendo vários pacientes, tanto quem tem condição e plano de saúde, acesso, né, a hospitais particulares, quanto quem não tem. Quem tem rede de apoio com a família, quanto quem não tem. Mas tem algo que eu percebi que eu posso ter todo o auxílio de fora, externo, os melhores médicos, as melhores medicações, acesso a tudo, apoio familiar, mas se algo não for startado dentro da pessoa, se a pessoa não entender o que está passando ou fazer parte daquele processo, agarrar a fé, buscar ânimo, energia para passar por aquilo, nada externo consegue fazer acontecer. Então, posso contar um pouquinho a minha história, assim, de como eu cheguei? Eu acho que contextualiza bem isso. Mas você roubou minha pergunta, porque era isso que eu ia falar. Eu ia exatamente isso para contar para a gente como é que foi a mudança de chave, né? O gatilho, né? Que você perdeu uma amiga e tal. Eu costumo dizer que eu fui na contramão, né? Eu achei que eu estava... eu tinha criado a fórmula mágica, né? Que eu tinha feito uma grande descoberta, mas não, só não é falado. Bom,
sou administradora, já tinha feito uma transição de carreira com essas terapias integrativas. O que são as terapias integrativas? São práticas de bem-estar. Então, eu tenho algumas práticas. Eu sou mestre em Reiki, sou hipnoterapeuta, eu tenho várias práticas que são práticas que você entra ali, corpo, mente e alma, né? Então, isso já era minha grande paixão, eu já estava trabalhando com isso. E aí, a minha amiga de 38 anos descobre esse tumor no pâncreas. E todo mundo já sabe que no pâncreas é, né, complicado. Então, começamos com ela essa imersão, com todas essas terapias, né? Ela começou a fazer o tratamento, logo ela já entrou em cuidados paliativos, que é outra questão muito delicada. Cuidados paliativos, para quem não sabe, é quando a medicina chega para você e fala, olha, parei por aqui, eu não tenho mais remédio para te curar, eu não tenho mais protocolo de tratamento para você. A partir de agora, você vai para casa e eu vou te dar tudo que eu tiver para que você tenha conforto e você viva esse prazo que a gente não sabe qual é. Então, eu, pelo menos, nunca tinha passado por isso. Então, você imagina o choque, né? Porque a doença, e aí é outra coisa também que eu acho que a cabeça precisa de muito apoio, é do dia para a noite, você descobre, né? Então, numa sexta-feira nós estávamos comemorando o aniversário dela, na segunda-feira ela sentiu uma dor, foi para o hospital e já viu ali, né, um tumor muito grande, enfim, que já devia estar lá. Então, a nossa vida muda da noite para o dia. A gente dorme de um jeito e acorda de outro. Então, acho que só daí, eu já acho que todo mundo tinha que ter acesso ao apoio psicológico dentro da oncologia, e não tem. Por mais doido que seja falar isso, tem quem vai atrás, quem tem condição e quem vai atrás, mas não é uma regra. Então, já começa daí. Então, a minha amiga começou ali o tratamento, começou a fazer quimioterapia, operou e não conseguiu, né, nem tirar o tumor. Então foi muito pesado para a gente, foi um mergulho muito duro, de choque de realidade. E dentro dos efeitos colaterais da quimio, ela passou muito mal. Náuseas, constipação, ansiedade pré e pós-resultado de exame. E é uma ansiedade que é um nível que eu nunca vi na minha vida, né? A gente fala muito de ansiedade, mas é diferente. E um dia eu falei para ela, olha, eu trabalhando em um espaço com várias terapeutas, com várias técnicas, aromaterapia, auriculoterapia, floral, né? Eu falei, olha, são todas práticas de bem-estar e equilíbrio, né? Que trabalham em um lugar energético, de emoções. Falei, vamos tentar fazer o que a gente tem aqui, e ali todas as profissionais que tinham, nós abrimos as portas para ela experienciar aquelas técnicas. E assim foi. E aí começou ela ver ali os benefícios. Então, quando ela saía de uma quimioterapia, né, ali o processo, ela via que o efeito colateral era muito mais leve do que quem não tinha acesso a isso. E aí essa construção até desse trabalho começou já com ela. Então, e aí ela voltava, né, na semana para refazer a químio, e ela via ali que eles conversam muito, né? Geralmente é uma turminha que fica junto no processo. E ela começou a ver que o pessoal tinha um efeito colateral péssimo e ela equilibrada. Ela tinha ali um enjoo pequeno, alguma coisa. E aí nós começamos a ver o quanto isso era maravilhoso. Então já startou ali. Por que não? Por que as pessoas não têm acesso? E aí, então começamos a colocar esse trabalho. Ela abriu um Instagram, montou um Instagram para falar da doença dela, e ela começou a falar dessas práticas, enfim. Mas ela teve o caminho dela, ela veio a falecer 1 ano e 3 meses depois. E eu digo que algumas pessoas não gostam, mas às vezes eu falo de qualidade de morte, que é uma realidade dentro disso. Uhum. Então, né, quando a morte é inevitável, eu preciso dar qualidade. Então, eu digo que ela teve, então até aquele último momento foi muito equilibrado, as dores amenizadas de alguma forma. E assim começa o meu trabalho, o meu legado. Eu
a partir daquele momento eu falei, eu preciso ajudar pessoas, porque é muito de pegar... Eu peguei o meu luto, a minha dor. Eu falo que a dor, né, o luto, é uma energia, porque dói, né? Então, assim, emoções são energia. Então, ou eu pego essa energia, eu tinha duas opções, né? Para sucumbir àquela dor e cair ali, né? Ou eu pego essa energia do luto, da dor, e tento construir, transformar. Então, eu fiz essa opção. Então, hoje eu venho... Transformou isso num propósito, né, Roberta? Propósito, e venho caminhando. Então, foi isso. Então, eu percebi. Então, a gente continuou fazendo esse trabalho, né? Colocando ali, oferecendo essas terapias para pacientes, principalmente que não tinham acesso, porque o paciente oncológico, ele tem muitas questões, principalmente financeira, né? Ele perde ali o poder aquisitivo, o poder de trabalhar, ele ainda tem essas questões, então... E tem os gastos também, né? Com muitos medicamentos, uma série de coisas. E aí eu comecei a estudar também, né? Eu falei, bom, já que eu vou fazer, não deixa de ser uma forma de empreender, né? Eu falei, eu vou estudar, e o que é isso aqui? Por que as pessoas não falam disso? E aí eu me deparei com um mundo que eu não sabia. Então, tudo aquilo que eu estava achando que era a fórmula mágica, a grande sacada, na verdade, não. E aí eu me deparo com uma política nacional das PICSs, né? PN-PICSs, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Essa política nacional, ela já tem ali, desde 2006, ela institucionalizou, são 29 práticas já acatadas para o Sistema Único de Saúde. Então, na teoria, o nosso SUS já oferece isso gratuitamente, na teoria, né? E quando eu vou para esse documento, ele já tem evidências científicas dessa melhora, né? E aí eu me deparei com isso e fui mais além. Comecei a pesquisar os hospitais que são referências em oncologia, tanto no exterior quanto no Brasil, já utilizam essas práticas, né? Então, eu comecei a ver que existe esse mundo acontecendo e foi aí que eu comecei a estudar, a engajar, e hoje eu venho nesse trabalho, né, ali dando os meus passos. Roberta, deixa eu fazer mais uma pergunta relacionada a isso, é uma curiosidade. Você começou a buscar essas outras terapias holísticas depois desse acontecimento, ou você já tinha esse conhecimento de hipnose, dessas outras ferramentas aí que você usa para ajudar as pessoas? Como é que foi esse processo? Esse processo, na minha vida pessoal, veio no meu momento ali, que eu tive que eu precisei de algo mais na minha vida, né? Mas veio de antes do problema da sua amiga. Veio de antes. E aí eu, na verdade, encaixei na oncologia, digamos assim. Mas já é uma grande paixão, eu já sou fã, que na verdade é do autoconhecimento, né? Roberta, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou... o Márcio tem. Ai, que legal. Vocês têm em comum isso aí. Eu vou aqui fazer um reforço com relação ao que o André falou no início, que, de fato, os médicos, muitas vezes, eles são muito duros, né, na forma como se comportam, como falam, talvez porque eles acabam se acostumando, né? É que nem dar uma notícia ruim, uma notícia, entre aspas, de morte ou fatal, acaba ficando corriqueiro. E isso, no ano de 2000, eu vivi isso. Meu avô teve câncer de próstata, né? Então, é o câncer que mais mata homens, né, mundo afora. É um câncer muito forte, muito complicado. E o médico, na época, ele falou que ele tinha 6 meses de vida. Entendeu? Ele já deu esse intervalo, que eu achei uma irresponsabilidade absurda. Não vou falar o nome do médico nem nada, mas ele deu esse prazo. E, através dessas práticas, através de terapia, através de várias ferramentas, meu avô ficou 8 anos. Entendeu? Então, assim, de 6 meses para 8 anos é um tempo muito grande. Entendeu? Não a gente não está falando de... Não errou pouco, errou muito. E de cara seu avô não acreditou, né?
Porque se ele acreditasse, ele ia. Porque tem isso da cabeça, né, Tem cara? também. Tem também. Mas essa é a grande chave, por isso que eu acho muito perigoso. Se eu acredito nesse prazo que estão me dando, né? Então, Você já está algumas morto, pessoas você que já Exato. está morto, você já está se É matando. contagem regressiva, né? Isso, Você fica na contagem regressiva. Então, eu acho que de uma irresponsabilidade assim, abissal. Isso devia ser proibido, inclusive, esse tipo de previsão. Mesmo vindo de um médico, de um especialista, ele jamais deveria dar uma previsão dessa. Porque ninguém pode prever um negócio desse, por mais que ele entenda, estude do assunto, mas virar para um paciente oncológico e falar, olha, você, além de ser extremamente desagradável falar um negócio dele, ele não é mãe de nada para saber, para ficar fazendo previsões. Então, assim, acho isso muito desagradável. A área médica tem esse negócio de muitas vezes tratar, aí eu concordo com o André, tratar de forma não muito amigável, ou amistosa, ou amável. Fria, né? De forma fria, tudo bem que a gente entende que é muita gente, como o André falou, né, a coisa é muita gente e tal, mas deveria ter ou um profissional, ou não falar isso, ou um profissional que daqui para cá é com a Roberta, é com o fulaninho. Você tem um suporte de alguém, né, cara? De alguém suporte, que e obrigatório, independente Exato. da condição financeira da pessoa, porque somos seres humanos, né? Então deveríamos nos tratarmos como seres humanos. Né? O famoso papo que a gente conversou aqui várias vezes, pós-pandemia, né? Que todo mundo falava de empatia, que o mundo ia melhorar, que ia acontecer isso, e o mundo não melhorou. Quer dizer, o novo normal não tem nada de novo. Entendeu? O novo normal é verdade. Para te pontuar o seguinte, eu acho que não é bem da medicina, são das pessoas que estão indo. Como eu sempre falo aqui o tempo todo, é a mão que está guiando a direção, é o ser humano que está por trás disso. Então, o ser humano que está fazendo medicina hoje, é uma crítica que eu faço, ele está muito com o objetivo, tanto que você vê que as áreas de estética tem muita gente, que são as áreas que dão dinheiro. Então, se você for ver as áreas da medicina em que dão pouco dinheiro, você vai ver um pouco o fluxo de profissionais. E então eles ficam com essa situação não humana. Então, acelerar, quanto mais procedimento fazer, mais dinheiro ele ganha. E ele esquece o seguinte, que tem uma pessoa por trás. Parece que o que eu tenho é um mantra também que eu tenho, parece que o discurso de Hipócrates é só uma formalidade de formatura. Né? Aquele discurso que a gente tem que fazer de formatura, vamos fazer o discurso, todo mundo faz o seu. E fica para trás, eles esquecem de tudo, aí você vê, tem vários casos que são noticiados, as pessoas que vendem plantão, o que vai dentro de UPAs, que os médicos estão saindo, batem o ponto, vão embora. Eles têm um descompromisso. Né? O objeto do trabalho dele, assim, ele parece que não tem um amor pelo objeto de trabalho. Quem faz comunicação, pelo objeto de trabalho, a palavra, a imagem, a informação, é o nosso objeto de trabalho. A gente tem que ter uma responsabilidade, tem que ter um amor por aquilo. O objeto de trabalho do médico é cuidar de vidas, preservar vidas ou fazer com que essas vidas sejam menos pesarosas, por isso que a Roberta tinha explicado, eu ia fazer até o disclaimer do que é um paliativo, né? E que acompanha esse processo paliativo cresce, né? E a gente vai vivendo várias situações assim, que me tocam assim, pelos seres humanos, assim, não falo medicina. A assistente social falou assim, eu fico muito feliz por vocês, porque vocês estão cuidando do seu pai de vocês. O que mais acontece são as pessoas que abandonam. Então, quando eu falo que é o ser humano, não é um médico, não é a medicina. A medicina não tem culpa. Os culpados são os médicos que estão tendo esse despropósito com as pessoas. Eu acho que devia ter uma leva, mas é difícil, né? A gente vê não falo que é uma evolução, um caminhar de sociedade, que é pouco responsável, como o Sandro falou, de pandemia. As pessoas não saíram melhores. Saíram como eram, intensificados ou não. André, Roberto, diga. Não, quero te fazer a direção da pergunta para você mesmo, sem querer te interromper, perdão, mas eu tenho pensei aqui enquanto você falava, será que essa frieza também, e é fato, porque o ser humano, ele é isso, né? Você disse, isso para mim serve para tudo, né? Que não é medicina, são as pessoas, isso é para tudo, né? A gente tem maus profissionais em qualquer área, porque os profissionais são pessoas, e as pessoas estão sujeitas a falhas, né?
elas estão sujeitas a cometer seus erros, a terem seus sentimentos. E eu pensei aqui, e aí eu queria até jogar isso aqui para a gente debater, será que também não é essa frieza do médico? Será que também não é um sentido de proteção do próprio médico? Porque se ele se envolve muito com o paciente, se ele se entrega muito, ele acaba criando um vínculo, e isso, para um cara que lida com isso no dia a dia, não deve ser fácil, né? Porque se ele se envolve muito, ele vai acabar sofrendo aquilo que a família também sofre. Só que a família passa por aquilo eventualmente, e o médico está passando por isso todos os dias. Então, será que também não é necessário ter um serviço desses, né, de ajuda, de passar esse tipo de melhorar a mentalidade do médico, para ele não, talvez, que ele consiga se abraçar um pouco mais o paciente, mas sem que isso prejudique ele? Será que não falta um trabalho psicológico também com o médico? Será que isso não é importante? É uma boa reflexão. Roberto, pode falar, André. depois eu respondo. Não, acho que sim, né? Bom, primeiro que acho que todo mundo precisa de terapia, né? Elaborar isso, e esse é um movimento que vem crescendo, e espero que a gente tenha aí uma nova geração, a nossa geração não teve isso, dos nossos pais muito menos, mas né, as nossas crianças já começam a ter isso, de falar de emoção, de se conectar e conseguir elaborar. Então, sim. Mas pelo que e aí é uma leitura minha, né, dentro do mergulho que eu dei. Hoje a gente tem a medicina integrativa, ela é chamada de nova medicina. Então, que é isso, esse olhar humanizado, tá? E dentro, eu fiz um curso no Albert Einstein, que é o pioneiro ali, é o referência de medicina integrativa, né, com esse trabalho dentro aqui dos hospitais particulares. E ali eles falam que é a nova medicina, mas que não é, porque a medicina ela foi evoluindo, aí é uma questão histórica, ao longo do tempo, ela veio evoluindo, tanto que nós separamos ali o corpo humano. O médico que é de cabeça, ele só cuida de cabeça. O médico do joelho, o ortopedista de joelho é só joelho. Né? Quem opera apêndice, ele só opera apêndice. Então, de alguma forma, setorizamos o corpo humano. E aí é isso, aquele olhar que eu falei, que olha só para a doença e não para o doente. Então, quando vem agora essa abordagem da nova medicina, é de juntar tudo de novo e entender que esse ser humano, que essa doença tem algo atrás. E questões emocionais também, né? Porque as emoções adoecem a gente. Então, a medicina integrativa, ela está vindo para que esses novos profissionais possam ter esse olhar mais humanizado. Então, acho que também foi necessário que os profissionais se especializassem em cada área, mas chegou a hora de juntar isso tudo. E acho que só nesse momento a gente vai ter esse profissional mais humanizado. Enquanto isso, nós ficamos com esses profissionais que só olham ali para a doença. Então, realmente, é uma nova medicina que, na verdade, não é a nova, porque os médicos de antigamente, como é que eles eram? Eles conheciam a família inteira. Eu ia no médico, eles conheciam meu pai, cuidou do pai, da mãe, do avô. Então, quando a gente chegava lá com problema, já perguntava, né? Como é que está a sua família? Ah, estou com gastrite. Ah, mas o que está acontecendo na sua casa? Não, meu filho perdeu o emprego, está passando por uma questão delicada. Aí ali ele já entendia que a gastrite dele não é só para tratar com remédio. Eu preciso elaborar ali também o que está acontecendo nessa família. Então, eu acho que vem isso, essa evolução da medicina mesmo. Então, historicamente, eu vejo esse caminho. Não sei se faz sentido para vocês, se responde. Roberto, até porque alguns pontos você deu, eu gosto quando os convidados eles trazem elementos que a gente complementa. Quando você falou do problema do joelho, a torção ele depende das outras partes da perna para você ter uma reconstituição. E às vezes um pé que está frouxo dá um problema no joelho. Quando você fala família, e aí vai em cima do que o Márcio falou, você tem esse envolvimento. O envolver-se não quer dizer que você vai estar meio que presente. A gente precisa ter, que é uma lição muito grande, empatia com tudo. Né? Então, por exemplo, a pessoa que fez a cobertura lá do desastre das enchentes no Rio Grande do Sul,
O repórter que não tem uma empatia com o sofrimento daquela pessoa, ele pega aquela matéria e vai embora. Aí ele vai simplesmente dizer, houve isso. Quando ele tem empatia, ele traz um algo mais para a matéria. Então, ele não vai estar presente, ele vai sofrer, e ele não pode sofrer junto, o médico não pode sofrer junto, óbvio, porque ele pode ficar com um raciocínio para a cura, para o tratamento obscurecido, prejudicado, porque ele vai estar sensibilizado, e quando entra o emocional, o racional padece um pouquinho, mas aí ele passa a entender um pouco mais, ele pode dar um passo além. Muitas das vezes o paciente, como a Roberta falou, ele está com um mal emocional, ele transmite para um mal físico, e muitas das vezes, quando o médico atende bem na consulta, o mal daquela pessoa diminui, a dor, o mal não, a dor daquela pessoa diminui com o problema que ela traz. Óbvio, tem problema, fratura não tem como diminuir, vai ter que cuidar, tal, mas aquela questão ele passa a ter um pouco menos. Eu tenho uma médica que eu falo, ela é minha referência de médica, eu falo o tempo todo, falo o nome dela, inclusive ela está até parando de atuar, doutora Elizabeth Cataldi, endocrinologista. Atualmente ela só faz consulta virtual, está com poucos pacientes, não está mais aceitando paciente. A primeira consulta com ela abriu a porta do consultório para mim. Ela me olhou nos olhos do princípio ao fim. Ela sabia quando eu estava precisando de uma informação a mais, quando eu tinha dúvida, eu falo que ela enche a bola quando precisa e esvazia quando necessário. Então, a gente sabe, e ela tem respostas muito mais precisas. Toda consulta com ela é uma excelente experiência, porque ela tem esse lidar com as pessoas. Os médicos abaixam a cabeça, anotam, perguntam, você anota, te passa um remédio. Não sabe quem é você, sabe que é o seu nome, manda chamar, não abre a porta para você, não sabe quem é o ser humano. A medicina você não está tratando com cobaia. É um ser humano que tem dores psicológicas. Inclusive, chegar para a Roberta, assim, para avançar e fazer pergunta, tudo tem uma causa e consequência na nossa existência, para tudo da vida tem uma causa e consequência. Existe o que é um tumor, um câncer, um crescimento acelerado, desordenado de células. Isso é uma explicação. Para você, Roberta, qual é a tese? Aí tem questão de toxicidade, questão de hormônios, etc. Para você, qual em tese, a sua tese, porque cada um cria uma tese, a gente sabe que a formal esse desordenamento de células, mas para você, qual seria, em tese, sobre a sua ótica, a sua teoria, por que surge o câncer? Então, o que eu estudo é a relação das emoções com as doenças, né? É a famosa psicossomática. Então, a minha linha de tratamento terapêutico é disso, né? Onde dói no seu corpo. E aí cada emoção reprimida, né? Ou mal elaborada, ela vem para o corpo em algum lugar específico que a gente já tem mapeado aí em vários livros, que é a psicossomática, a metafísica. Então, eu percebo que o câncer, e o que eu estudo, tem muito a ver com mágoas, ressentimentos, né? Esses sentimentos, raiva, que foram reprimidos. Então, esse desordenamento aí celular, né? Claro que tem também o efeito da genética. Mesmo assim, tendo a genética, hoje a gente tem a epigenética, né? Não sei se vocês conhecem de Bruce Lipton. Bruce Lipton é um cientista americano e ele vem com a epigenética, que não deixa de ser a evolução da genética de Darwin, né? Ele desbanca ali aquela teoria de Darwin de que a célula, o gene é quem comanda, né, todo o nosso sistema e a nossa caminhada aqui, né? Para ele era chato isso. Se os meus genes, 50% da minha mãe, 50% do meu pai, se eu estou trazendo 50% da doença de um do outro, eu vou ter, né, essas doenças aqui, a vida é chata, né? Eu já estou premeditado a sofrer certas coisas. E aí ele viu, começou a estudar por que algumas pessoas desenvolvem doenças ou não. Por exemplo, a diabetes, né, que é muito comum. Então, por que numa família com 2, 3 irmãos, 3 desenvolvem e um não? Por que esse um não desenvolveu? E aí, resumindo, ele vai estudar porque
Darwin ele estuda o núcleo da célula, o DNA, o gene, né? E ele resolveu estudar ali a membrana da célula, coisa que ninguém queria, ninguém nem ligou durante esse tempo todo. E aí, quando ele estuda isso, ele percebe que o meio influencia se eu vou estartar no meu gene as doenças que eu já tenho hereditárias. Olha que interessante. Então, o que ele conclui? Que o meio é tão importante ou mais do que o que eu tenho de disposição genética. Isso também é novo, né? Até nesse olhar. E ele, quer dizer, Roberta, mesmo que ele tenha ali aquela, né, herança genética, ele precisa de um gatilho para disparar essa situação, exatamente. né? Exatamente. Então, eu vejo... Não, então, gente, eu ia até falar... Não, pode concluir aí, Roberto. Não, então, assim... Tem um momento da audiência aqui que o cara mandou Darwin, só foi Darwin, ele mandou Darwin. Mas foi... e aí eu volto para as emoções. O quão importante é a gente cuidar das nossas emoções, a gente elaborar as emoções. E nós não sabemos fazer isso, visto que eu digo que nós temos uma sociedade doente sem estar com doença. E uma hora isso explode no corpo. Eu falo que o corpo é expurgo da alma. Quando não dá mais, a gente explode, né, na matéria. Mais ou menos. Eu vou aproveitar, então, já que acabei de ler aqui a Maria Alice mandando para a gente aqui, mas antes de falar da Maria Alice, temos vinheta, momento audiência? Como não temos? Claro que temos. Né? Estamos elegantes. Solta assim? A vinheta. Essa é que eu mais gosto. Essa vinheta ficou muito legal, a musiquinha e tal, pô, ficou bem bacana. Gente, vamos lá. Momento audiência é aquele momento que a gente prestigia quem prestigia a gente, ou seja, você do outro lado da telinha. E, Roberta, funciona da seguinte maneira. A gente aqui lê, né, o que o pessoal manda e a gente pode comentar ou não. E a gente fala do hype que está rolando na internet, né, o que está hypado e tal. A gente pode... Assuntos mais calientes, que às vezes aqui, ao longo dos 5 anos do Emmy, a gente às vezes tem uns debates políticos, que é normal, tá? É bem normal. Mas você não precisa... A gente também está tentando segurar a onda com relação a esses assuntos, porque os assuntos estão mais delicados aqui no Brasil. Ficar falando muito de política, aquela coisa, a gente está tentando segurar mais a onda. Mas o hype da internet, é lógico que foi o atentado do Trump, que está todo mundo falando isso, vai repercutir ainda por bastante tempo, né? As eleições nos Estados Unidos serão em novembro, e isso está sendo comentado muito, muito, muito. Só que antes de entrar no hype da internet, eu queria falar da Maria Alice, que ela mandou para a gente... Você falou do Darwin, ela mandou aqui para a gente uma frase dele, que é bem... Todo mundo deve conhecer, é bem clássica, né? Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Acaba encaixando, né? Mais ou menos no que a gente está conversando. Essa é uma frase bem, bem clássica do Darwin. E aí vem aqui, ó, o Michael. Ele diz o seguinte: a gente está fofo nesse início. Você tem tantos lugares novos para viver, não more naquilo que não existe mais. Filosófico, hein? Estamos filosófico. Agora tem uma frase que diz que nunca volte para o lugar onde você foi feliz. Nunca volte para o lugar onde você foi feliz. Que aquele não é mais o mesmo lugar. Nem você... Aí vai questão dialética. Nem você nem o lugar vão ser os mesmos mais. E aí você cria uma expectativa vazia. Isso é legal também. Gostei. Ó, o Carlos Henrique. Um erro que te faz humilde é melhor que uma conquista que te faz arrogante. Bem legal. Legal. O negócio tá bacana. Agora tem um bacana também aqui. Andréia. Olha só, ela fala que ninguém precisa saber do seu relacionamento, mas precisa saber que você está em um. Interessante isso, né? Isso é importante. Pessoal hoje que fala tanto, né, usa a rede social para tudo, tem até o negócio, estou no relacionamento, a pessoa bota lá no Facebook, né, enfim, interessante isso, né, a visão meio na contramão das redes sociais, mas é interessante. Bom, aí vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem uma cacetada de gente falando do lance do Trump e falando daqueles supostos, né, que a grande mídia utilizou muito, suposto
tiro, suposto barulho, suposto sei lá o quê. Enfim, fizeram orelha, né? Suposto orelha, suposto sangue. Rapaz, cara, eu entendo, como jornalista, eu entendo que a gente tem que tomar cuidado quando dá uma notícia. Claro. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado mesmo. Aí eu vou começar defendendo. Entendeu? Porque não dá para você falar de cara uma coisa que está rolando em tempo real, né, em real time, você falar uma coisa que você não tem certeza. Isso é o básico do jornalismo. Mas o problema é que esse suposto se estendeu por muito tempo. Ele só parou de se estender quando as pessoas começaram a afirmar. E aí quem afirmou? A internet. Não, e não parou, não, cara. Assim, não parou, não. Viu a Globo News, um jornalista, quer dizer, foi convidado uma pessoa para debater o acontecimento, né? E o cara estava falando ainda em simulação. Eu fico imaginando, cara, alguém, né, com essa coragem, porque a gente tem que valorizar um cara desse, que fala assim, não, o cara vai acertar a minha orelha, me mexendo, ele vai conseguir acertar a minha orelha e, assim, a gente vai simular aqui uma tentativa de assassinato. Pô, pelo amor de Deus, esse cara é um debilóide, cara. Ele tem problema mental. O cara pensar um negócio desse. Não, mas já foi até reconhecido pelo próprio Biden, foi reconhecido pelo. Não, eu tô falando do camarada que foi na Globo News. Não, o camarada da psicopata, pensar um troço aí, desse. cara. Não tem maçã cinzenta, sei lá. O Janones, né? O Janones falou que dessa vez eles não mas a gente tá. Esse aí, meu amigo. Esse é brincadeira. Né? Esse não dá pra comentar. A gente, como jornalista, a gente tem que desconfiar de tudo. Sim, concordo. A gente não pode. E o problema todo é a ânsia do furo incorrer em erro. Então, então tem que esperar algo mais preciso. Então, quando ele fala do tipo que a imprensa não afirma, aquela pessoa é homicida. Não, está em julgamento. Só depois que condena que a gente pode dizer que ele é um homicida. Tem todos os indícios, igual aquela, você tem focinho de porco, rabinho de porco, isso aqui, mas não é porco, é feijoada. Então, a gente tem que ter só o cuidado, né? Assim, porque errou, a gente condena. O problema da internet, assim, a internet noticiou, mas até que ponto o que veio também da internet é 100% preciso. Tem muitos os rumores, né? Vamos, vai, e coloca qualquer coisa para o bem e para o mal. Pode acertar mesmo, pode acertar mesmo, como a questão do Trump. Pode errar grosseiramente, né? Então, a internet, como não tem filtro, as pessoas fazem o que querem, e até mesmo quem pode filtrar é complicado, tipo, quem vigia o vigilante, o Musk, ele bloqueou a Globo. Bloqueou, exatamente. Bloqueou a Globo. Quando ela acabou de falar desse negócio do suposto, ele foi lá e bloqueou. Porque, na verdade, a matéria da Globo era Trump cai no discurso. Sei lá. Então, ele bloqueou. Mas, às vezes, assim, ali o crivo dele foi certo. Às vezes, o crivo pode ser errado. Porque o Musk também tem o seu viés. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado. A imprensa, quando erra, ok, vamos falar. Quando acerta, vamos exaltar. Ninguém é 100% preciso. E, assim, óbvio, sabemos que ninguém está isento. Todos temos lados e interesses. E aí a gente precisa ter só o devido cuidado para separar o joio do trigo. Isso que eu ia falar, que é o estado de neutralidade, né? Porque acabam que as emoções vão ali você tomar o lado um ou outro, e aí acaba, né, perdendo essa neutralidade, né? Tem um. Fala, André, pode falar. O Pedro Dória estava falando que tem agora os Blue não sei o que lá, que são os esquerdopatas que criaram teorias conspiratórias. Mas olha só, se você prestar atenção, você pode criar uma teoria da conspiração do Trump. Por exemplo, ele estava de boné, ele tem cabelo grande, ele poderia ir com um pequeno explosivo na orelha e tof. Mas você pode acreditar nisso. Você pode acreditar em qualquer coisa. Se tiver uma pessoa afirmar, essa pessoa tiver fé pública e as outras terem crenças, você conduz as pessoas para onde você bem quiser. Já foi provado, teve gente que foi alvejada, gente que morreu, o rapaz estava lá. Então, teve uma foto, André, que isso é impressionante, né? Teve uma foto. A foto pegou a bala. Cara, ele conseguiu pegar, impressionante, né? Hoje, com a tecnologia, todo mundo tem um celular, tem fotógrafos, as câmeras são muito batom na cueca. Aí você tem o seu histórico norte-americano de pessoas ligadas à política serem alvejadas, o Kennedy, o Lincoln.
Você vários. tem Foram muitos, né? Kennedy também. Então, é complicado. E assim, o mais interessante é que quem atirou foi um republicano. Foi um republicano. Não se sabe, porque ele também doou para causas progressistas, né? Doou para o Partido Democrata também, então ficou no ar essa questão, ainda não está definido, porque ele era filiado ao Partido Republicano, teve uma filiação, mas foi, se não me engano, breve, e ele patrocinava, né? Ele financiava vários projetos progressistas e causas do Partido Democrata. Então, acho que a cabeça dele também não... Quer dizer, a gente sabe que a cabeça dele não era boa. O cara tentar cometer um assassinato. Mas, enfim. Assim, o que eu digo é o seguinte, essas pessoas, sejam radicais de esquerda ou de direita, só que quem está conseguindo dominar melhor esse meio que a gente está, que é a internet, é a direita, extrema-direita, você tem que ter cuidado com o instrumento que você tem. O que me parece você tá com uma vasilha de maionese vazia, você coloca formiga ali dentro e você sacode. E depois você abre a formiga sai louca. Então, do jeito que as coisas estão, as pessoas não estão tendo bom senso de colocar as informações, tendo o devido cuidado. A gente tem a liberdade de falar o que a gente quiser, mas é a responsabilidade de pagar pelo erro da fala. Exatamente. Então, você tem que ter um cuidado com o que você fala. Eu posso ter uma opinião muito louca, mas eu não posso chegar aqui e falar. Posso chegar, eu tenho que ter muitos elementos para chegar e colocar aqui, para depois, quando ser contestado, é pautado nisso. Então, as pessoas estão fazendo isso. Então, quando você abre, as formigas, principalmente aquelas cabeçudas cortadeiras, elas vão atacar você, porque elas estão irracionais, estão sacudindo. E qualquer radicalismo de esquerda ou de direita. Então, é preciso ter muito cuidado com o instrumento. Isso aqui é um instrumento potente, um instrumento que está atingindo muito mais até do que a televisão. Verdade. Hoje, quando vocês falaram no princípio do momento audiência, é o momento da pessoa responder, estar participando, que antigamente as pessoas não tinham esse direito, essa possibilidade, né? Antigamente era só voto. Hoje em dia ela pode interagir com quem faz a notícia, com quem envia uma informação, ele concorda, discorda, etc. Você traz elementos, traz informações, você está sendo equivocado, a informação da pessoa está mais correta do que a sua, às vezes a sua está mais correta, você contesta e tal, dentro de um nível, porque para que a gente vive? E até indo para as práticas integrativas. Para que a gente vive? Para a gente evoluir, para a gente se tornar melhor. A cada dia a gente dá um passo à frente, não um passo à frente simplesmente físico, mas um passo à frente pessoal. Porque senão qual é o nosso propósito? A gente está aqui para roubar, matar, destruir? Isso aí, segundo a Bíblia, é obra do... Falta equilíbrio, né, André? Acho que falta isso que você falou. Equilíbrio, não tem bom senso. Você pode ter uma posição diferente, assim, o Márcio nem tanto, mas o Sandro, que a gente conviveu mais, a gente tem divergências, mas a gente está aqui. Ele tem divergência dele, eu respeito, ele traz elementos, alguns elementos, realmente tem bom senso nisso, alguma coisa eu posso ter deixado para ele, e pronto, e a gente segue. Um aprende com o outro. Se a gente não viver para aprender, qual a razão de existir? Verdade. Concordo contigo. Pô, falou bonito. Eu vou até ler o outro que não tem nada a ver com o que a gente está falando do Trump. Quero um corte, Sandro. Faz o corte, Sandro. Esse é um corte bonito. Falou legal. Já temos um corte bacana. Agora eu vou mudar aqui da água para o vinho, porque a Ana Lúcia ela pergunta o seguinte aqui para a gente. Aliás, esse papo podia esticar, mas eu não vou esticar, não. Qual é o pior alimento ultraprocessado? Alguém sabe qual é o... Pô, é salsicha, né, cara? Eu só escuto falar mal da salsicha, meu irmão. Eu nem como mais salsicha, cara. Eu como cachorro-quente, faz um de linguiça pra mim. Eu tô traumatizado com essa quantidade de informação contrária à salsicha, cara. Rapaz, eu vou falar uma coisa. A salsicha eu escutei também. Mas o pior alimento, segundo aqui... Macarrão instantâneo. Refrigerante. Refrigerante não tem nenhum valor nutricional, além de calorias na forma de açúcar. Portanto, são calorias vazias, que não nos fornecem nenhum dos nutrientes de que eu só tomo refrigerante diet, isso não serve para mim. Não, é refrigerante. Não, meu irmão, o diet não tem açúcar, não vem com essa não. O cara tá reclamando do açúcar aí. Deixa comer refrigerante. Tá falando que refrigerante não é legal. Ele é digerido muito rapidamente, pode causar fome, acrescenta a pesquisadora. O que pode fazer com que você coma mais comida do que planejou. Ou seja, além dele fazer mal, ele não te sacia, ele ainda vai te dar fome.
que acontece? O refrigerante ele te dá um pico glicêmico e ele vai, seu organismo é obrigado a transformar, e aí ele tem a queda. Quando tem a queda, você sente uma necessidade de comer mais. Então ele piora. E outra coisa que eu observei é o sódio nessas bebidas. Se eu pegar, eu comecei um período substituir refrigerante por mate. Mate não que você faz em casa, mate envasado. O mate, ele tem tanto ou mais açúcar e sódio do que um refrigerante. Caramba! Se você pegar lá a formulação dele, eu tive curiosidade. Ele tem tanto ou mais. Então, quando a pessoa substitui, que eu não vou pegar, não vou açúcar, passa para o mate, tá sendo tão problemático quanto. Você só está saindo do hype que o refrigerante é um mal, é o veneno, para um outro que você é desconhecido. Então, vai fazer mate? Faz em casa. Faz em casa, isso é que eu ia falar. Faz o mate em casa, que aí é saudável. O mate processado também... Cara, eu vi um meme esses dias de uma mulher, uma menina que faz... Perdão, tem um canal no Instagram, uma conta no Instagram, e ela estava simulando um café da manhã com base nas notícias que ela recebe sobre alimentos. Então ela vai comer o ovo, puta, cara, tem colesterol, então você vai beber um suco de uva, não, o suco de uva tem um índice glicêmico absurdo, muito açúcar, vai tomar um café, não, porque café, não sei... Enfim, ela não come, velho, ela termina ali o café da manhã. Muito legal. O ovo já foi redimido. O ovo depende do dia, né? Às vezes você acorda bem, às vezes você acorda com o ovo virado e aí acaba que o ovo não pode mais comer. Gente, eu vou falar, para fechar o momento audiência, isso é até engraçado. O pessoal comentou muito também, agora tá um pouquinho ainda hypado, mas eles estão falando o seguinte, porque até o Zoom, o Zoom, retornou ao trabalho presencial. É verdade. É um pouco meio... Aquelas verdades absolutas, né? Não, porque o mundo nunca será o mesmo, as pessoas só vão trabalhar agora de casa, Vai ser assim, eu garanto, tá vendo? Verdade. Rapaz, o Zoom voltou ao trabalho presencial, tá? Eles afirmam que eles estão híbridos, né, e tal, mas que é engraçado, porque o Zoom foi a fonte de todo mundo na pandemia trabalhar praticamente na plataforma mais utilizada na pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Era um absurdo, né, cara? Cresceram absurdamente, né? E eles agora voltaram, né, para o presencial também. E o pessoal está zoando, está criando meme para caramba. Gente, o Zoom é uma empresa como outra qualquer, né? Pelo amor de Deus, não é porque eles fornecem a plataforma que eles têm que ficar trabalhando home office, né? Isso também é meio... Cara, isso que a gente está falando aqui da medicina, da necessidade das pessoas terem conforto, relacionamento, até o profissional, cara, você precisa ali do tete-a-tete, você precisa sabe? Senão você fica tudo frio, né? Como é que você passa a cultura da empresa para uma pessoa que está do outro lado do mundo? Não consegue. Assim, você tem que estar lá no dia a dia, tem que entender como é que aquilo funciona, como é que aquilo respira. É muito complicado isso, cara. Eu também acho. Eu acho que o híbrido é o modelo mais, digamos... É verdade. Mais interessante, né? Porque você tem momentos onde, nas grandes metrópoles, aqui no Rio de Janeiro, os deslocamentos são... Dependendo para onde você vai, né? Seu ponto inicial para onde você vai, você fica 2, 3 horas no engarrafamento, no trânsito. E se você soma isso aí de volta, você passa 4, 5 horas do seu dia se deslocando. E eu estou falando município, não estou falando daqui para outro município, não. Estou falando daqui para onde o André mora, da Barra para onde o André está, no Leme. Entendeu? Pô, pegar um carro daqui para ir, dependendo do horário, é 2 horas de trânsito, fácil. Com certeza. Isso se você não considerar que a pessoa está indo em pé. É verdade. Boa. E aí, assim, aí vai o psicológico que a Roberta falou, como é que chega a cabeça dessa pessoa? Ela já chega estressada. Nossa, vou até contar aqui uma historinha rapidinho de uma paciente que mora em Guaratiba e fazia tratamento no INCA. E ela não tinha condição. Você imagina um Uber daqui até lá, dava R$150, uma perna, né? Uhum. E aí eram 4 ônibus e um metrô, né? Então, um ônibus até a Barra, da Barra. E aí... Você imagina, tem como você receber um tratamento bem e voltar? Não tem como a pessoa... E aí, então, uma das coisas que eu faço no meu projeto, né, é conseguir ali o empresário para estar arcando com esse custo dela. E aí, é disso, né? Não é só o remédio que vai curar, tem outras coisas que, senão a gente não tem como.
né? É verdade. Roberto, eu quero depois que você fale de como o empresário pode ajudar, dos seus planos para o Instituto, mas antes da gente entrar nesse assunto, e por favor, gente, se eu esquecer a pergunta, eu já deixei no ar aqui para o André e para o Márcio seguirem essa linha de raciocínio. Mas a gente tem um momento novo aqui no M, que eu não sei se o Márcio está aí atento a isso, que é o momento da audiência dos outros. Ou seja, é o momento em que a gente prestigia a audiência dos outros. A gente dá uma olhada no que está acontecendo em tempo real, no que está acontecendo agora, por aí, em outros portais. O que você separou aí, Márcio? Temos vinheta? Aí, eu respondi já com vinheta, né? Tá maravilha. Então manda ver o que você separou aí para a gente comentar. A gente pode, fica à vontade, tá? Os comentários também são livres, caso queiram. Eu não sei o que o Márcio vem aí, mas vem leve. Cara, né? que venha leve. Coisa leve, mas assim, leve, mas de muita importância, né? A gente está aqui falando de um programa que precisa trazer fatos importantes para as pessoas. E aqui é o que a gente faz. A gente faz isso com qualidade, né? Enfim, tá aí, ó. Olha só. Tem notícia mais importante que essa? Flamengo tem volta dos uruguaios. Pô, cara, isso sim é importante. Tava mal, estava perdemos a liderança. Não dá mais para ficar assim os caras, meu amigo. Não, verdade. Não tem como. Agora estamos aí com a força total. Não sei quem é que vai jogar, quem é que está machucado, quem é que está recuperado. Quem é que está sem fôlego, porque... Enfim, mas a galera não jogou muito, não. O Arrascaeta ficou no banco naquela época lá no Uruguai. No Uruguai ele estava no banco, mas estava no banco. O De La Cruz jogou. Jogou. O Vinha parece que se machucou. Enfim, mas a galera tá de volta. Agora segura, meu amigo. Segura, que os caras estão aí. Essa aí é a primeira... Essa é boa, essa é importante mesmo. É importante. A gente não perguntou o time da Roberta, né? Eu não sei se Flamengo. Não precisa nem perguntar. Eu tenho meu mundo azul aqui, que é meu filho, é flamenguista doente. Quando tem jogo, falando, bicho. É bandeira, camisa... e aí acaba, né, a gente torcendo também. E o Márcio acertou sem saber, hein? Claro, eu preciso saber. Isso é natural, né, cara? A gente já sabe que o André também é flamenguista. Então esse trabalho maravilhoso. Eu falei, cara, isso é flamenguista, não é possível. Essa pessoa com esse ser iluminado é flamenguista, não tem a menor dúvida. Muito bem. Tem mais alguma notícia importante dessa? Sempre tem, né, Sandro? Sempre tem. Alguma coisa dessa garbo e elegância? Não, aí não. Com essa, não. Não, mas tem mais algum aí ou acabamos? A notícia nós temos, né? Temos? O que temos aí de interessante, então, que você separou pra gente? Mais uma, pelo menos. Não, a gente tem até mais de uma, né? Você sabe que é só achar, né? Só achar. Só achar. Muito bem. Então, aí tá aqui. Que é uma notícia também interessante, né? Veranico vai aumentar as temperaturas no Brasil. Veja a previsão. Cara, aumentar o quê, meu irmão? Não aguento mais, olha só. O verão acabou, avisa essa galera aí. Pô, caramba, bicho, aqui onde eu moro é quente todo dia. Vai aumentar o quê, meu irmão? Mas olha, as noites já estão ficando mais frias. Essa noite esfriou a beça. Essa noite já... eu não consigo entender se esfriou a beça, não. Esfriou, que eu senti frio essa noite. Nossa, tá muito gelado. Carioca, né, cara? Pra carioca. Carioca, eu tô falando. Não faz sentido, cara. 18 graus já tá polar pro carioca. Cachecol, né? Temos mais notícias? Temos mais? Acho que a gente tem mais uma, cara. Tem mais uma? Aqui. Então vamos lá. Falamos do Flamengo, falamos do tempo, né? Do veranico, né? Que o verão insiste em permanecer no inverno. E o que temos mais agora aqui? Coloca os memes do Haddad taxador. Pô, é muito bom. Muito bom esses memes. É sensacional, cara. Isso é sensacional, cara. Sensacional. Tem alguma mais aí para fechar? Eu mandei a audiência dos outros. Eu coloquei no chat o link do vídeo que eu fiz sobre açúcar. Que eu passei sem açúcar. Legal. E aí fala das consequências do açúcar. Que aí o que eu falei bem resumidamente aqui, no vídeo tem mais explicado.
Tá, Boa, legal. boa. Eu vou. Muito bom. Isso é interessante, cara. Porra, eu não tomo mate com açúcar também. Todo refrigerante, essas coisas, eu tomo sem açúcar, né? O Mas negócio é não é tomar. uma informação Não importante. tomar refri nem Agora, mate. já que a gente está falando de Opa, comida, cara, olha só diga. que coisa maravilhosa. Análise em farinha e arroz aponta alta taxa de toxinas e fungos nocivos à saúde. Nossa Senhora. Ô, maravilha! Quer dizer, aí já não toma mate, já não come salsicha, arroz, esquece. Viver da Se luz do começar. sol, Farinha né? nunca mais, não dá. Eita, nós. É só Caraca. notícia esquisita, cara. É, E aí a matéria fala que alimentos Globo.com. estavam em casas de Ribeirão Preto e seriam consumidos por famílias participantes de pesquisa. Estudo é o primeiro no Brasil a usar biomarcadores para analisar risco de micotoxinas. Mico? Deve ser micro, né? Deve ser micro. Não deve ser de mico esse troço. Não é de... Deve ser micro. Faltou um R aí na história. Não, tem uma situação que fala que é mico mesmo. É mico? É. Mas você só lendo a matéria, tem que ser. Peraí, deixa eu caçar aqui no dicionário, micotoxina. Micotoxinas, existe essa palavra? O M também é cultura. A gente tem Isso aqui é mico mesmo, cara. É mico mesmo? É mico. Micotoxinas são metabólicos secundários produzidos em condições ambientais específicas por alguns tipos de fungos filamentosos, principalmente do gênero Aspergillus, Penicillium e Fusarium spp, os quais surgem da forma natural dos alimentos, etc, etc. Deve ser ligado a fungo. Ligado a fungo, exatamente. Tá falando de fungo então, aqui. Cara, a gente tem que tomar soro, meu irmão. Esquece esse negócio de comer, cara. Tudo vai te matar. Soro sem açúcar. Terminamos, então, o momento audiência dos outros? Foi? Terminamos. Não é aquela história, né? Se você for para a cozinha de restaurante, você não come. É verdade. Boa, essa máxima. É verdade. Gente, olha só, vamos aqui começar a entrar na reta final, mas vamos aqui abordar o tema que eu deixei em aberto. Eu vou pular hoje o M nas compras, para dar tempo da gente ainda falar um pouco mais com a Roberta com relação ao Instituto, com relação... A ajuda dos empresários, que você esqueceu, mas eu estou aqui para te lembrar. Exatamente. Como é que o empresário pode ajudar, como é que a gente pode contribuir? Porque ela tem um projeto muito bom, cara. Eu vou deixar ela falar. Eu sei o projeto, mas eu não vou falar, não. Vou deixar ela falar. O projeto é muito legal. Roberta, conta aí, resumidamente, como é o projeto, qual é a linha do projeto, qual é o objetivo, enfim, conta um pouquinho para a gente. Então, o projeto ali, eu falo que a gente vai caminhando junto com a medicina integrativa. Então, a medicina integrativa, ela acata essas terapias complementando o tratamento, que é aquilo que eu falei no início, né? Então, as terapias integrativas, elas complementam o tratamento médico. Então, quando eu tenho o tratamento alopático com tratamentos de bem-estar, o paciente fica mais equilibrado. E quando ele está mais equilibrado, ele responde melhor ao tratamento médico. Então, eu entro nesse lugar dessas terapias. Então, hoje, quando eu recebo o paciente, eu dou acesso a essa psicoterapia, que é o conversar, e aí eu trago ali a minha experiência, né? Todo esse poder de fala, esse mergulho. Eu costumo falar que o diagnóstico do câncer é assim, uma onda gigante. Quando essa onda é tão grande, que só resta uma coisa, você mergulhar fundo. E nesse mergulhar fundo, eu encontro com você, né? Aí a gente entra no autoconhecimento. Então, abre-se um mundo que a gente que não está com a doença não se preocupa em mergulhar. Então, por isso que eu falo que quem recebe o diagnóstico vai para um lugar que só eles sabem qual é, né? E é profundo. Então, eu ajudo nesse lugar e eu tenho as minhas parceiras, terapeutas, e aí eu falo que é multidisciplinar. Passa ali na aromaterapia, na terapeuta floral, tem a professora de yoga e meditação. Então, a gente vai fazendo esse combinado e aí equilibrando para que ele vá para o seu tratamento mais equilibrado. E agora tem uma novidade também muito legal. Bora para a novidade do Instituto, que você ainda não está falando do projeto. Estou falando do trabalho, mas a gente, assim, como os pacientes eles têm
né, eles acabam perdendo o poder de trabalhar, né? Geralmente tem pessoas que têm ali um emprego legal e passa a ter um salário mínimo do INSS, então muita coisa acontece nesse lado também, né, financeiro. Eu estimulo muito o artesanato, porque o artesanato, além de ser, né, arte-terapia, ele pode ter algo que ele possa trocar, né? Então, hoje eu tenho feito, eu falo que é o box do bem-estar, que é uma caixinha que eu coloco ali produtos, né? Eu tenho paciente que está fazendo uma vela aromática maravilhosa, aí eu compro dela, então é uma fonte de renda para ela. A outra legal. faz lenço para quem está carequinha, que descobriu ali na costura uma forma, né, dela se distrair, então a gente compra. Bacana isso. Aromaterapia, floral, faço uma composição e a gente entrega ali para os pacientes. Então, é uma forma de ajudar. Bom, assim, hoje, mais empresa de lucro real, né? Mas tudo é bem-vindo, porque, então, assim, quem quiser pode fazer contato, porque são várias formas de ajudar. Então, eu tenho várias ideias e isso, assim, né? Até doação direta, né? Óbvio que é sempre bem-vinda. E a gente está estruturando aí novas formas, né, para receber essa ajuda, mas precisa de tudo, porque às vezes eu estou precisando de um colchão, porque a pessoa está com metástase óssea dormindo num colchão todo quebrado. Então, o empresário que pode ajudar ou com doação direta, ou quem conhece, o cara que tem a loja do colchão. Então, assim, são infinitas possibilidades. Então, assim, eu estou aberta. E aí, né, e os projetos mais robustos que entram com esses incentivos fiscais, né, e que também são bem-vindos, mas mais com empresas de grande porte. Mas, assim, estamos abertos. Roberta, olha só, vamos fazer o serviço completo. Dá o telefone, dá o site, qualquer contato. O e-mail, todos os contatos. Qual o benefício o empresário? Isso assim, como você falou, os varejo. É a pessoa que tem 5 colchões, que quer doar 5 colchões, então não tem nada legal que impeditivo ou vai ter benefício. O que ele faz para doar? A pessoa quer doar uma cesta básica. Essa coisa mais de varejo. Aí você vai dar esse contato. Uhum. E aí você dizia assim, qual o benefício que tem? Eu sei que você é médica, essas questões mais legais, assim, você não pode sou médica, saber. Não, André. Não é médica? Não, então, assim, você é terapeuta, então, assim, às vezes essas questões mais legais você pode não saber, mas que se você tiver de informação, que estimula, porque o órgão mais sensível para o empresário é o bolso. Então, se você sensibilizar o bolso do empresário, ele vai obter algum tipo de vantagem, além da vantagem humana, ele é empresário, ele tem que pensar nos recursos financeiros. A gente ninguém sobrevive de área e caridade, só essa instituição que sobrevive de caridade, mesmo assim, ainda precisa de recursos. Então, precisamos de recursos sempre, os empresários também precisam, a gente não pode fugir disso. Então, assim, contatos para quem queira fazer uma doação no varejo, menor, pequena, doando de coração, que vai ter vem com carinho, vem com uma energia diferente, e também para o empresário que queira fazer alguma doação maior. Deixa o contato, que senão fica assim, não, olha, vai ter isso. Fica solto lá, que depois, de repente, até o Márcio ou o Sandro colocam aí nos créditos, aqui no gerador, porque agora com essa plataforma a gente consegue colocar em tempo real, que enquanto você estiver falando, se você passar as informações agora, o Márcio ou o Sandro consegue já colocar e você vai continuar. Eu duvido. Será que consegue colocar em tempo real? Eu não acredito nisso. Será? Qual é o contato? Qual é o contato da Roberta? Vamos ver se vai em tempo real. Telefone. Meu telefone é o 21 99198 4081. Vamos repetir, que eu não entendi nada. É 21 99198 4081. 21 99198 4081. Isso, perfeito. Olha, rapaz, não é que deu certo mesmo em tempo real? Funciona, né? André, como é que você sabia que funcionava esse treco? Olha. Eu conheço essa plataforma. A plataforma ela é maravilhosa. Muito bom. Vamos deixar aí, deixa fixo aí o contato da Roberta, que é importante. Quem quiser entrar em contato, por favor. Vou repetir, 21 Rio de Janeiro, 99198 4081.
entendeu? Entra em contato com a Roberta que você vai estar ajudando muita gente. Você tem Instagram? É isso que eu ia falar. Site. Tem o meu Instagram, que é roberta.carreira. Roberta.carreira, @roberta.carreira. É o Instagram. Vai dizer que vai aparecer também o Instagram aí. Não aparece. O Instagram é mais difícil. Tô vendo. Não, consegue... Mas eu acho que tem um I aí. É carreira ou é carreira? Tem um I, carreira. Então comeram o I aí. Não pode comer manda o I. esse cara embora, né? Aqui a gente não tem empatia por esses caras, não. Não dá. Senão vai para outra pessoa. Vai tentar falar com ela, vai parar em outra pessoa. É @Roberta Carreira. No Instagram. Carreira, isso. Aí, Carreira. Agora tá certo. Consertaram rapidamente. Esses estagiários são fogos. Eu vou te falar. Turma brava. Roberto, mas olha só, gente. Uma sugestão. Cria um Instagram próprio para a instituição. Boa. Cria um próprio instituição. Você está sempre alimentando. Dentro do Instituto Hope. Hope com R. Então, Hope com R. Que é rope, né? Que é de corda. Sim. E ali, dentre os trabalhos, né, dentre os projetos, também é de realizar os sonhos de pacientes que estão em estágio terminal. Então, aqueles que estão, né, já bem debilitados, qual é o sonho? Eu queria muito ir na praia. E aí a gente dá um jeito, né, ali agora tem uma doblô móvel, porque o sistema não permite ter uma ambulância, né? Mas a gente vai, leva, e aí recruta uma equipe médica, né, com toda a segurança e leva, aí a pessoa vai na praia. Tem gente que quer andar de avião, aí a gente dá um jeito. E quando não dá, é óculos virtual. Então, assim, é bem legal, hein? Bem legal. Gente, então, vamos entrando. Vai falar, André? Não, só para a Roberta reforçar, o que vocês estão precisando de urgência? Porque pode ser a doação de varejo. E o que vocês estão precisando de macro. Então, urgência, olha, precisamos urgentemente isso. E em escala mais avançada, disso. Em especial, assim, tudo é muito bem-vindo, né? Mas depende. É legal, assim, quem tiver interesse, quem se linkar com a causa, entrar em contato, porque dependendo da questão tributária da empresa, a gente consegue ver como faz para que ele tenha benefícios. Então, óbvio que doação direta, né, é melhor, porque a gente consegue colocar esses projetos para rodar. Mas isso, então, são muito peculiares, assim. Hoje, assim, a gente tem um sonho para realizar, é de uma menina que ela é de São João de Meriti, e ela queria estudar, ela tem uma doença, AME, né, aquela esclerose, então, degenerativa, e ela não concluiu o ensino médio, então a gente está em busca de uma escola que seja, né, online, para que ela possa concluir aquilo, e que ela possa estudar, né, ali dentro daquela condição dela, que ela tem sonho de tentar um vestibular. Então, hoje, assim, por exemplo, então, a cada dia surge uma demanda nova. Então, assim, hoje a gente... então, quem tiver algum curso de ensino médio, né, de conclusão... Ou que patrocine ela, né? Ou que patrocine. Também, Aceita também trabalho voluntário? Sim, sim. Também é importante ressaltar que você sempre trabalha voluntário para isso. E a gente vai pegando causas específicas e colocando. Então, é legal seguir também o Instituto Hope, que a gente sempre vai colocar ali. Então, quando precisar. E estamos amadurecendo os projetos para que a gente possa realmente multiplicar tudo isso que a gente vem fazendo. É muito legal, viu? Trabalho muito bacana. Eu sou fã da Roberta. Falei, Roberta, você tem que participar do M, tem que vir aqui, a gente tem que conversar, tem muita coisa bacana, enfim. Mas vamos lá. Gente, podemos entrar na parte do Dica de Livro? A gente já está na reta final do M. Vamos de dica de livro. Vamos, dica de livro? Então vamos começar com a convidada. Roberta, tem uma dica de livro para a gente? Gente, tem um livro que eu amo, que é... Peraí.
Você Pode Curar Sua Vida, é da Louise Hay. Autoconhecimento total. Aqui ela fala, né? Ela dá dicas, esse grande mergulho. A Louise Hay, inclusive, teve câncer, né? Essa autora, ela teve câncer e ela conseguiu ali, junto com esse processo de autoconhecimento, se curar, né? E no final do livro tem aquela correlação das emoções com as doenças. Então é interessantíssimo, é muito legal. Eu dou para todas as minhas amigas. Eu acho que a gente se conhecer, saber elaborar as nossas emoções é o fundamental, é um pouco do sentido, né? Do sentido da vida. A gente se burilar, se conhecer e melhorar a cada dia. Mas para isso a gente tem que mergulhar, né? Então essa é a minha dica. Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay. Boa, eu conheço esse livro, gente. Eu não lembro se eu li, mas eu conheço. Eu acho até que minha mãe leu, ela comentou esse livro. Enfim, vamos lá. André, dica de livro? Clássico? Vem de clássico? Não, vamos homenagear nossos co-irmãos, né, que a gente precisa deles. 100 Anos de Paixão, deixa eu pegar aqui o nome da autora, Cláudia Matos. Um dos primeiros livros recente, quando eu formei minha biblioteca de futebol. Ela conta a história, foi tese de mestrado dela, ela conta a história dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro: Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense. Então, conta por que cada um tem esse perfil específico. Porque o Flamengo é grandioso, porque como ele não tinha campo, ele era de uma dissidência do Fluminense, ele não tinha campo, então ele jogava na terra, jogava em vários lugares, e com isso ele ia angariando simpatia. Então, assim, para quem gosta de futebol, óbvio, futebol tem que ter paixão, mas se você ter curiosidade, você ter um entendimento, até para você criticar os outros, é uma boa leitura. Pô, interessantíssimo esse livro, hein? Muito legal bom. Mesmo. Legal. E ela procurou dar espaço igual para todos os clubes, em quantidade de páginas. E assim, é muito, muito, muito interessante. Conta a história do Vasco é uma história bonita. Se você não tiver questão clubística, a história do Vasco é uma história bonita, a história do Fluminense é interessante e Botafogo também. Então, ela restringiu-se só esses textos. Se a gente pegar o Bangu foi, de fato, o primeiro clube a ter negros. O Vasco é o primeiro... ele também foi dentro dessa leva, ele fica muito com essa história, apropriou-se da questão do negro, mas também foi bastante contingencial, porque como não tinha... como o futebol antigamente era de elite, ele tinha que fazer um profissionalismo moreno. Então, o pessoal que trabalhava para as padarias dos portugueses, ele dava um dinheirinho para ele jogar. Então, era o primeiro, vamos dizer, um dos primeiros clubes que era de pobre, assim como o Bangu, que era dos operários. Então, se você pega essa história, você vai assim, você tira a questão clubística, a questão de ódio que o Eurico trouxe, a história do Vasco é uma história muito interessante. Assim, eu fico triste quando o Vasco desce. Eu quero que o Vasco esteja na mesma divisão que a gente. Claro, são 6 pontos garantidos. Não tem graça. E o Botafogo, aproveitar que o Botafogo está na liderança, e assim o Fluminense, ele tem que estar junto com a gente. Senão, poxa, está muito longe, parente, longe. Não dá para sacanear. Vamos lá, vamos à sua dica de livro, Márcio. Cara, eu vou dar uma dica de livro que eu já dei aqui algumas vezes, mas acho que tem a ver com o papo de hoje, que é O Poder Sem Limites, do Tony Robbins, que é um livro de autoconhecimento, PNL, você reprogramar a sua mente, você realmente transformar a sua vida através de você mesmo, né? De algumas iniciativas e de um entendimento diferente sobre você, sobre as coisas que você pensa. As coisas que você pensa também levam às coisas que você pratica, então é uma consequência. E você tem essa capacidade, todo mundo tem essa capacidade de transformar momentos, de transformar até situações do passado, né? Alguns traumas, ressignificar isso dentro da gente e fazer desse limão uma limonada. Então é um livro que te ajuda muito nesse sentido. Eu particularmente gosto muito do Tony Robbins e recomendo a leitura. Ele tem outros livros, se você se interessar, já tiver lido O Poder Sem Limites, tem outros livros que você pode comprar do Tony Robbins que também tem essa mesma pegada
E é sempre, eu acho, um ensinamento aí muito importante para a gente. Perdemos o âncora, né? Não, vamos sobre o que você falou, e vamos na frase de Sartre, né? Não importa o que fizeram da gente, mas aquilo que a gente vai fazer com o que fizeram da gente. Exatamente. Se a gente for só vítima das coisas, dos fatos, das circunstâncias, a gente vai ficar sempre em padecimento, a gente não vai correr atrás daquela evolução que eu falei, né? Que é uma evolução necessária, que é a gente encontrar um propósito para essa existência. Tem gente que o propósito é empreender, é ter empresas, é criar coisas. Tem gente que o propósito é como da Roberta, que está a ajudar as pessoas, nesse momento difícil, dar uma dignidade ao fim de uma existência, que foi uma existência que cada um sabe da sua. Ninguém é menor ou maior, é grande dentro da sua vida, desde que você torne-a grande, né? Que senão, aí o Cortella não trouxe. Ele fala, eu acho que é do epicurismo, que ele fala, não apequene sua vida, não deixe menor uma vida pequena, uma coisa dentro desse sentido, não lembro qual é a frase. Então, você vai tornar grande dentro da sua possibilidade, né? Então, você não vai tornar a sua vida pequena. Faça com que ela seja grande dentro da possibilidade que você está. Então, se você está numa ilha, faça com que a sua vida seja enorme dentro daquele pequeno espaço confinado. Não se torne menor ainda, não se apequene diante das circunstâncias. E as pessoas têm, às vezes, tem um cara do ego que acha que ele é o maior do mundo, né? Mas tem na outra ponta, tem aquele cara que se sente inferiorizado em tudo também, e acha que a vida dele não serve de nada. Isso é muito ruim, porque assim, quando você tem... Aí eu acho muito uma coisa... Eu estou até escrevendo um novo livro, que é Chegue ao Sim através do Não. E eu conto algumas histórias nesse livro de personalidades que a gente hoje enxerga como grandes homens, né? Pessoas com grandes feitos. Né? Eu falo do Walt Disney, falo de Abraham Lincoln, falo de um monte de gente que a gente só enxerga a grandeza depois da obra pronta, né? Mas a gente não entende o processo desses caras, quantos nãos eles receberam, quantas dificuldades eles passaram, né? E a ponto de se colocarem também em dúvida. Então, assim, quando a gente começa a se colocar em dúvida, e acho que é um pouco do que a Roberta falou, quando a gente começa a se colocar em dúvida e começa a trazer esses sentimentos ruins, isso pode gerar uma coisa física no futuro, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter de manter a mente saudável, né? E de acreditar na gente. E voltando aqui também ao que a Roberta disse, e até a história de vida dela, né? Quando a gente tem um propósito maior do que a gente fica maior do que a gente. Né? Porque, assim, às vezes a gente se basta. Então, eu estou satisfeito com a minha vida aqui, não preciso mais de nada. E aí você se acomoda e para de seguir. Né? Mas quando você tem um propósito que é maior do que você, uma causa importante, né? Eu quero ajudar a minha família, quero ajudar a sociedade, quero contribuir com o meio ambiente, seja lá o que for. A causa não importa, mas ela precisa ser maior do que você. Ela precisa ser maior do que o que está dentro ali da tua circunferência. Então, quando você tem esse propósito, você, cara, consegue uma força, você consegue uma energia muito além da que você teria se tivesse baseado só em você. Então, assim, quando você tem um propósito maior do que você, a tua força fica maior do que você também. Parece que é proporcional o negócio. Gente, eu acho que eu caí. Deu tempo. Eu dei uma escorregada. Vocês estão falando da dica de livro ou já está na reta final do M de hoje? Não, a gente aproveitou para cobrir o espaço. A gente falou muito mal de você, mas é só vendo o programa. Eu percebi. Quando eu saber como vai ser. Que eu caí, eu falei, bom, Márcio e André, os caras são já casca grossa, tá tudo certo, a Roberta vai estar muito bem acompanhada. Eu consegui voltar. Vou dar minha dica rapidamente aqui de livro. Esse livro aqui é muito legal. Isso é Marketing, do Seth Godin. Muito bacana para quem é da área e para quem não é também. Ele fala numa linguagem muito tranquila, uma linguagem muito didática, muito bacana. Para ser visto, precisa aprender a enxergar. Eu recomendo fortemente esse livro. Ele é muito bacana. Não tem esse negócio de já caducou, porque o pessoal fala muito de marketing digital. Não, ele fala de marketing mais abrangente possível. Ele fala da importância de você
reconhecer a dor do outro, né? A dor do cliente, escutar mais do que falar, né? O que o cliente de fato precisa e não o que você quer vender para ele. É bem interessante esse livro, é bem bacana, ele propõe várias reflexões. Enfim. Eu queria só pontuar uma coisa, você sabe que eu não acredito em coincidência, né, Sandro? Eu não acredito em coincidência. Então, assim, não acho que foi coincidência o André trazer para a gente um livro falando sobre futebol, usar palavras como Vasco e Fluminense e a pessoa cair. Né? Foi o que aconteceu com o Santos. Assim, eu não acho que foi coincidência. Mas falou Vasco, falou Fluminense, cai alguma coisa, meu amigo. Não tem jeito. Fluminense é Botafogo. Olha lá, ainda tem o Botafogo. É que o Botafogo agora está brigando lá em cima já tem uns 2 anos, né? Mas o Vasco e o Fluminense ainda estão nessa aí de, nossa, moscou, puf, caiu. É impressionante. Eu não vejo coincidência nisso, não. Acho que é um caminho natural. As palavras. A palavra tem poder. Né? Exatamente. Falou em Vasco e Fluminense, cara. Porra. Caiu. Não esqueça que o Botafogo também já caiu. Eu sei. O único que não caiu foi a gente aqui, pô. É verdade. Pelo gongo. Mas, enfim, gente, vamos entrar agora na reta final do M de hoje. Agradecer você que está assistindo a gente até agora, mais de 1h30 de programa. Dizer para você que já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo. Para quem está assistindo pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Bom humor é fundamental. Enfim, reta final do M de hoje. Vamos deixar a nossa convidada, Roberta Carreira, encerrar no grande finale. E vamos começar, meu amigo Márcio Escudeiro, você que está com as teorias, essas teorias múltiplas e tal. A gente viu isso na prática acontecendo. Então, assim, não tem nada de teoria aqui, não. Vai você agora aí nas considerações finais, seja sucinto, porque você e o Claro. André juntos, no mesmo programa, consideração final, pô, a gente vai estourar 2 horas, não dá, tem outra. Não. É coisa rápida. Primeiro, eu quero parabenizar a Roberta pelo trabalho maravilhoso que você está fazendo. Importante para as pessoas. De fato, só quem passa por uma situação dessa sabe como as pessoas se sentem frágeis nesse momento, né? E precisam realmente de apoio da família. Eu acho que principalmente da família, né? Obviamente, quando você tem um apoio externo, ele é muito importante. Mas quando você não tem a família por perto, o apoio externo acaba até ficando um pouquinho menor, porque você sabe, se sente sozinho. Quando a gente se sente sozinho, a coisa vai para o espaço. Então, eu acho que essa coisa de ter um propósito na vida, ela é muito importante. Não são poucas as histórias que a gente ouve, né, de pessoas que se reinventaram depois de uma situação extrema, que foi o que aconteceu com a Roberta, quer dizer, uma amiga próxima. Isso gera para a gente mudança, né? E a gente tem duas opções nesse momento de mudança. Seguir o caminho da melancolia, de se abater com a situação, ou fazer daquilo ali alguma coisa para elevar, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a sua própria vida, né? Porque quando a gente faz o bem, cara, aquilo volta para você instantaneamente. Então é muito bacana esse papo de hoje, pô, muito edificante. Parabenizar você, Roberto, e deixar as portas abertas aqui para quando você quiser voltar e contar mais histórias legais para a gente. Boa! André Carvalho, seja também sucinto, porque eu achei que o Márcio começou a palestrar, mas vamos nessa. Mas tem relação causal, causa e consequência. Quando o Sandro colocou lá a relação dos convidados, quando chegou, apareceu a questão com lógica, eu falei assim, poxa, eu fui primeiro a me prontificar e ainda falei com o lugar de fala. Minha esposa ainda falou assim, André, poxa, está muito recente para você falar disso. Eu falei, faz parte do luto saudável, é você olhar para o problema, entender, você não ficar preso nele, mas você entender o que foi a pessoa para você. E você vai entender se apegar nas coisas boas, nas lições, nos legados deixados. E as lições que deixam neste momento de extrema dificuldade. A lição que a pessoa traz, que a lição você precisa exercer uma empatia, um exercício de gratidão, de você devolver o que você recebeu, e que a pessoa fez com tanto amor e carinho, você fazer isso também. Então, participar e falar desse tema é uma forma de dar uma contribuição, assim como a Roberta está fazendo essa contribuição. Então, você ressignificar um problema,
você transformar ele numa missão e irradiar essa missão é muito importante. Como o Márcio falou, você sente, quando você faz... Existem estudos que mostram respostas cerebrais de quando você tem exercícios, ações práticas de gratidão, ações práticas de boas ações, que como mexe com o seu cérebro positivamente, te gera uma energia. Então, faz bem para o ego, que você se sente bem, eu estou sendo um cara idoso, isso a gente não pode negar, a gente não pode fingir que não existe ego. Faz bem para a gente de forma indireta, nessa mudança cerebral. Acho que o Alexandre Serbasi fala isso, você faz o exercício de gratidão, em 30 dias você mudou seu mindset. Então, é uma coisa prática, é uma coisa humanística, é uma coisa de solidariedade, é uma coisa para a sociedade, que a sociedade está terrivelmente egoísta. Então, quando a gente encontra exemplos como o da Roberta, por isso que eu fiz questão de... Fiquei em cima, Roberto, o que precisa? Eu abraço muito essas causas que estimulo, que a gente tem dentro da questão de ser jornalista, de a gente ter empatia, a gente olhar esse outro lado, a gente estimular dentro do nosso possível, a gente fazer o nosso possível. Eu não sou empresário de estar contribuindo com a Roberta, mas a minha participação com a Roberta é estimular, é falar, boas vibrações, que se eu tivesse possibilidade, faria uma contribuição maior. Então, Roberta, eu agradeço por você estar fazendo isso, porque eu sei que tem muitas pessoas que padecem pela doença, pelo abandono, pelas dificuldades, porque não atinge só rico, não, tá? Atinge muita gente com baixa. Eu eu levava meu pai para um Rio, tinha muita gente com dificuldade, com câncer. Então, é um sofrimento muito grande. Então, você é uma luz no início, no meio e no final do túnel para essa questão. Muito obrigado. Que lindo, André, obrigada. Eu que agradeço. Boa, muito bem. Olha, eu queria fazer das palavras dos meus companheiros as minhas, porque senão eu vou ficar repetitivo. E os dois Zé Palestrinhas já falaram bonito e palestraram, então eu vou, aqui na reta final, agradecer a sua presença, Roberto, e deixar o convite para que você volte mais vezes, né? Contando mais novidades. A gente marca na próxima oportunidade, você conte para a gente também, enfim, novas de notícias boas, inclusive qual é mesmo o contato da Roberta, hein, o Márcio? Tá aí, 21 9919. Cara, esse telefone tá estranho aí, agora nem eu sei falar esse telefone, 99198, não é isso? 481, é porque eu trago... Morreu! Você tem que ir lá na Diana, cara, trocar esse óculos. Vamos lá, Sandro. 21 9919 84081. Maravilha. 19 84081. E qual é mesmo o Instagram, hein? Eu também não. Instagram a gente não sabe, eu acho. Sabemos sim. Qual é, Roberto? Eu não estou conseguindo ver direito. Roberta Carreira, Roberta.carreira. Roberta.carreira, muito bem. Bom, gente, aí o quero Instituto... falar um pouquinho também. Não, você vai falar agora, você vai encerrar do jeito que você quiser. Eu só peço para que você não se estenda tanto, porque agora realmente a gente estourou bastante. Ô, Sandro, antes de passar para a Roberta, tem que passar da Luleterria, hein, cara, para resolver esse problema aí dos óculos. Deixa comigo, eu vou passar lá. Roberta, por favor, faça agora do jeito que você quiser, encerra o programa da maneira que você quiser e sinta, você está em casa. Sinta-se sempre em casa, seja muito bem-vinda sempre. Gente, obrigada pelo espaço, pelo convite, pelo acolhimento. André, você me emocionou muito agora, no final, principalmente. Obrigada, Sandro, sou sua fã, e agora também de todos vocês por me receber dessa forma tão descontraída, que me deixou muito à vontade. Obrigada. Eu acho que esse assunto, eu falo que a gente traz luz para o câncer, luz para essa doença, né? Então, no momento que a gente só vê escuridão, tá ali com o véu da morte, quando eu trago histórias e situações que têm um pouco mais de luz, que eu mostro que pode ser um pouco mais fácil, tudo é muito bem-vindo. Então, eu quero deixar também
uma dica para quem é parente, porque, no fundo, eu sou parente, eu fui amiga, eu tenho também na minha família outra pessoa passando pelo câncer, enfim. Então, nós também não sabemos como lidar. Então, deixar algumas dicas, que é a escuta ativa, você escutar, ter paciência, né? O olhar a pessoa por trás daquilo que ela está falando. Às vezes ela, não quero incomodar, tá bem, não está tudo bem. Então, ter essa sensibilidade quanto parente do que realmente a pessoa está precisando. E o mais bonito que eu descobri, e que é o que eu tento fazer com a minha família, o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Porque o tempo a gente não compra, não tem valor. Né? Assim, não tem como mensurar. Tudo eu posso comprar. Eu posso comprar uma cama melhor, um tratamento melhor, pagar um médico, né, especialista, mas no fundo o meu tempo que eu dispenso ficando junto daquela pessoa que está internada ou que está, né, não tem preço. Então, assim, o tempo é a maior forma de amar. Então, doem seu tempo para os seus parentes, para quem está passando por esse momento. E é isso, muito gente. Muito bem, muito obrigado, Roberta. Obrigado, meus amigos de bancada, meus parceiros André e Márcio. Obrigado você do outro lado da telinha. A gente se encontra toda quinta e sexta-feira aqui no M, sempre às 19 horas. Valeu, pessoal. Muito bom. Show de bola. Galera. Obrigado. Tchau, obrigada, gente. A gente encerra agora, né, Sandro? Não pode falar mais nada, né? Agora eu acho que né? Seria encerramento. Tristeza isso, tinha tanta coisa para falar. Vocês são. Bora, a gente toca desse jeito mesmo. Vinheta, sobe a vinheta e vamos que vamos.